Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceri Lopes. Olá, Sara. Hoje, quarta-feira, dia 19 de março de 2025, feriado de São José, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E é destaque: juros devem subir e retornar ao nível de crise de Dilma nesta super quarta. Próximos passos do Copom são incertos. Projeção unânime é de alta de juros em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano. E nos Estados Unidos, expectativa é de manutenção das taxas. E os economistas reduzem previsão da inflação pela primeira vez em 6 meses e mantêm alta de 1 ponto percentual na Selic. Atividade econômica surpreende e cresce bem mais que o esperado em janeiro, indica o Banco Central. E ainda sobre economia, a taxação de mais ricos para compensar o aumento na isenção do imposto de renda enfrenta resistência no Congresso. Medidas de contrapeso geram dúvidas e analistas reagem com cautela. Cobrança sobre estrangeiros pode dar reforço extra de 8,9 bilhões de reais a Lula. E agora vamos para um destaque sobre o Congresso Nacional. O Eduardo Bolsonaro fica nos Estados Unidos e direita fala em exílio político. O governo vê difamação do Brasil. Situação do deputado federal não sugeria prisão ou perda de passaporte. E filho de Bolsonaro repete argumentos de Jean Willis, ironizado pelo clã. E o Folha de São Paulo nos traz essas imagens em destaque, e a primeira é sobre carga atrasada. Escoamento da safra de soja provoca fila de até 1.200 veículos em Porto Velho, localizado em Rondônia, e caminhoneiros esperam até 6 dias para desembarcar carga. A segunda é sobre as primeiras eleitoras. Rio Grande do Norte, estado brasileiro que mais elegeu mulheres para chefiar o poder executivo, tem histórico de pioneirismo feminino na política. E por último, da editoria internacional, é o retorno dos astronautas. Sunita Williams e Barry Wilmore voltam à Terra e encerram missão que passou de 8 para 286 dias devido a problema em cápsula de Boeing. E agora sobre o Supremo. O plenário do STF decide se Zanin, Dino e Moraes podem participar de julgamento de trama golpista. A expectativa é que a Corte mantenha ministros e siga a análise do recebimento da denúncia. Agora, da editoria internacional, a Ucrânia na era Trump. Vencedora do Nobel da Paz, faz crítica a acordo parcial e diz que Putin não vai parar na Ucrânia. A Alexandra vê pouco avanço em cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos sob Trump. Ricardo Nunes provoca Lula e diz que ovo da Prefeitura de São Paulo grava vídeo em armazém solidário na cidade de Tiradentes, na zona leste da capital. E agora sobre violência. Proposta de turbinar poderes da Guarda Civil guarda semelhanças com outras cidades brasileiras. Como em São Paulo, Justiça tem barrado mudança do nome das corporações para Polícia Municipal. E sobre clima, o dia deve ser de frio e chuva forte em São Paulo e na região metropolitana da capital paulista. E sobre este assunto, Folha nos traz também uma matéria. Após temporal de terça-feira, dia 18, 26 mil imóveis continuam sem luz na cidade. Conselho Federal de Medicina instala comissão para entender qual é o impacto da fé na saúde. Reza que passa? Não funciona assim, é óbvio, mas estudos apontam que práticas religiosas podem sim influenciar as respostas a tratamentos.
Entenda como redes sociais e sites reinventaram a estrutura do mercado de livro usado no país. Uma série especial conta histórias de sebos e livrarias antigas ao redor do mundo. E agora na editoria de economia, um assunto que envolve o governo Lula. O governo avalia abrir processo sobre nomeação de ministros em conselho de empresa privada. O colegiado descarta conflito de interesses e quer apurar se procedimentos foram seguidos. Foco do Santander é a América Latina e os Estados Unidos, não Europa, diz presidente do banco. A instituição financeira faz contratações e lança nova versão digital para os Estados Unidos e o México. O Microsoft se une à startup de inteligência artificial para simular raciocínio cerebral. E agora um destaque para a política. É falso que a Justiça de Portugal tenha dado 90 dias para Gilmar explicar patrimônio no país. Órgãos negam conteúdo de posts virais, como verificado pelo projeto Comprova. E agora da Câmara dos Deputados, a Câmara faz divisão de comissões com PL em saúde e segurança. E governo Lula com fiscalização. Bancadas da casa definirão os nomes para a presidência até amanhã desta quarta-feira, dia 19 de março. Do painel, Gestão Tarcísio distribui 316 milhões de reais a prefeitos de fundo abastecido por acordos judiciais. O Fundo de Direitos Difusos volta a ser utilizado após 8 anos para financiar museus e calçadas. E agora um destaque para a comida. Como o kimbap passou de prato reconfortante à sensação global. Item básico na Coreia está fazendo sucesso nos supermercados dos Estados Unidos e também nas redes sociais. Um destaque do caderno de equilíbrio do Folha de São Paulo: suplementos podem ajudar a envelhecer melhor, mas não substituem dieta e exercícios. E outro destaque deste mesmo caderno: alimentos ultraprocessados causam dependência? Entenda. E na editoria Mundo, agora sobre os Estados Unidos, homem detido por se envolver em atos pró-Palestina nos Estados Unidos afirma ser um prisioneiro político. Khalil é acusado de liderar as manifestações violentas ocorridas na Universidade de Colômbia. E agora dos Estados Unidos, mais uma vez, relacionados ao governo Trump, Justiça derruba ordem de Donald Trump que barra militares trans nas forças armadas no país. Liminar impede decreto do republicano sob argumento de inconstitucionalidade. E da editoria de Cotidiano, temos um destaque sobre o transporte público. O horário será reduzido em mais 10 bilheterias do metrô de São Paulo e a companhia justifica a mudança por baixo movimento. Locais estarão abertos das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. E sobre ciência, astronomia, imagens do pôr do sol na Lua podem ajudar NASA a resolver mistério. Registro em alta definição foi feito pelo módulo Blue Ghost, que pousou no satélite neste mês. E do caderno sobre meio ambiente, mudanças climáticas atingiram novos patamares em 2024, diz um relatório das Nações Unidas. O ano tem sinais claros do aquecimento do planeta, com recorde de emissões de carbono. E o Folha de São Paulo nos traz esses 3 destaques do caderno de cultura. A primeira é sobre teatro. Prêmio Shell de Teatro premia drag king Alexa Twister por Rei Lear. E veja também os vencedores. O segundo destaque: conheça as novas descobertas da polícia sobre as mortes de Gene Hackman e de sua esposa. E o terceiro é sobre multitela. Balé da cidade de São Paulo e Ellen Pompeu. O que ver na TV e no stream nesta quarta-feira, dia 19. A capa hoje do jornal Estado de São Paulo, o assunto principal é essa proposta do governo de mudar o imposto de renda. Diz assim a manchete do Estadão: projeto cria IR, imposto de renda mínimo, para alta renda e taxa dividendos.
A proposta do governo de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês prevê a compensação das perdas de receitas com uma taxação mínima para um grupo de contribuintes mais ricos com renda acima de R$ 600 mil por ano. A alíquota do IR mínimo para esse grupo será crescente até chegar a 10% para quem tem ganhos anuais acima de R$ 1.200.000. Segundo o Ministério da Fazenda, a taxação atingirá 141 mil contribuintes nessa faixa mais alta de renda, enquanto a ampliação da isenção para quem ganha até R$ 5.000 mensais beneficiará mais de 10 milhões de pessoas. Na prática, a proposta aposta do presidente Lula para reverter queda de popularidade prevê 4 grandes grupos de tributação do imposto de renda. O projeto propõe também tributar dividendos acima de R$ 50 mil por mês por empresa. E os 4 grupos de que fala o Estadão são os seguintes. O primeiro grupo, quem ganha até R$ 5 mil por mês, fique isento pela proposta, que foi enviada entregue ontem ao presidente da Câmara Federal, o Hugo Mota. Então, até R$ 5 mil isento de imposto de renda. Segundo grupo, quem ganha de 5 mil a 7 mil por mês, ganha um crédito que reduz o imposto de renda a ser pago. Terceiro grupo, quem ganha acima de 7 mil por mês, não muda nada, continua a cobrança do imposto de renda como está. E o quarto grupo, quem ganha acima de 50 mil por mês, pagará um imposto extra, aí que varia até chegar a 10%. E essa faixa é de quem ganha R$ 600 mil por ano a R$ 1.200.000 por ano. Reação do Congresso sobre essa iniciativa anunciada ontem numa solenidade lá no Palácio do Planalto, ontem por volta de meio-dia, início da tarde. O presidente da Câmara prevê mudança para melhor no texto. Hugo Mota afirmou que a ampliação da isenção é uma medida justa, sem detalhar possíveis alterações que a Câmara Federal pretende fazer. A falta de destaque na capa do Estadão é para a volta dos astronautas norte-americanos que passaram 9 meses no espaço. Enviada para passar 8 dias, uma semana, a dupla é resgatada 9 meses depois. Depois de 9 meses no espaço, Baitil Yilmore e Suni Williams é essa da foto, foram resgatados com a ajuda da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. Os astronautas ainda devem levar semanas ou até meses para se adaptar à vida da Terra, à gravidade terrena, pois onde eles passaram esses 9 meses não tinha gravidade. Eles ficavam flutuando dentro da espaçonave. No caderno C2, que é o caderno de entretenimento do Estadão, hoje a manchete principal, a matéria principal,
é sobre um documentário que está estreando sobre a vida de Milton Nascimento, o cantor mineiro Milton Nascimento. Com estreia amanhã, quinta-feira, o filme de Flávia Moraes relê a música brasileira a partir da vida e obra do artista Milton Nascimento. Decisão provisória. Mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana é vetada. Isso lá em São Paulo. Foi mudada de Guarda Civil para Polícia Municipal. Crime em Cajamar. É aquele caso daquela menina chamada Vitória. O suspeito era obcecado pela jovem assassinada por ele e ontem ele confessou o crime. Na área de futebol, uma nova polêmica surgiu ontem. O presidente da Conmebol disse, a frase dele gerou uma polêmica sobre racismo. Ele disse que a Copa de Libertadores, a Copa Libertadores, sem a presença do time brasileiro, é mesmo que o filme Tarzan sem a Chita. E no caso aí a Chita, a macaca, é o Brasil. Aí é uma polêmica danada nesse mundo aí do esporte. Na área de política, é chamada de capa do Estadão, é essa decisão que pegou os bolsonaristas de surpresa, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato para viver nos Estados Unidos e criar um clima pró-anistia para os baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado fala em pedir asilo político e promete buscar punição para o ministro Alexandre de Moraes lá no exterior, mais precisamente nos Estados Unidos. Na área internacional, pressão das armas. Israel promete manter bombardeio na faixa de Gaza para obrigar o Hamas a negociar e soltar mais reféns israelenses. Após a ação que, segundo palestinos, matou mais de 400 pessoas, o premier israelense é acusado de estender a guerra para manter o poder e, nesse caso, quebrando o acordo aquela trégua, o acordo de cessar-fogo lá no Oriente Médio. Outra guerra agora entre Ucrânia e Rússia. Pausa de 30 dias. O presidente da Rússia, Putin, aceita poupar sistema de energia da Ucrânia, mas sem cessar fogo, sem baixar as armas. O russo disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que trégua depende de corte no envio pelos Estados Unidos de ajuda militar e de inteligência para Kiev, capital da Ucrânia. E sobre os reflexos da guerra, a Alemanha aprova plano histórico de gasto com defesa e infraestrutura. Plano que afrouxa limite a empréstimos, pretende reverter estagnação e garantir a autonomia dos Estados Unidos em segurança. E isso acontece sob o governo do novo premier lá da Alemanha. O Estadão ainda faz uma homenagem póstuma ao ex-atleta do basquete do Brasil,
que o basquete perdeu ontem um dos seus maiores jogadores, é o Vladimir Marques. Ele que nasceu em 1937 e morreu ontem, e o Estadão faz essa homenagem póstuma. Antes de passar para o Jornal Globo com a amiga Sara, eu lembro a você, internauta aqui da TV da Transparência, que logo mais ao meio-dia, no programa Gestão Pública, o professor Clésio Arruda vai debater o assunto o mundo do direito e o mundo das novas tecnologias. E ele mesmo é que faz esse convite para você acompanhar esse debate. Veja. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Vamos nessa versão tratar do tema Direito e Novas Tecnologias, e conosco, em nosso estúdio, estão aqui presentes a professora doutora Beatriz Castro Rosa, doutora e mestre em Direito Constitucional, e a professora Marcela Carneiro Holanda, mestra em Direito pela Unicristo. Aguardo todos para essa discussão e esse debate extremamente importante para agilizar o funcionamento do Judiciário. Até o meio-dia. Hoje, Oceli, o jornal O Globo, na edição desta quarta-feira, traz um destaque do segundo caderno sobre a artista plástica brasileira Iole de Freitas. Após queda e cirurgia para pôr 14 parafusos, a artista abre nova mostra no ano dos seus 80 anos de idade. E, segundo ela, a idade não ameaça nem enaltece. E mais abaixo nós temos aqui um destaque: alívio no longo retorno à Terra. Missão da NASA prevista para 8 dias e que durou 9 meses acabou ontem com pouso na costa da Flórida. Os astronautas receberam cuidados médicos. E a manchete de hoje é sobre a reforma da renda. O pacote do imposto de renda inclui tributo reduzido para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000. Levada ao Congresso, medida isenta faixa mais baixa e institui imposto mínimo para mais ricos. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad entregaram à cúpula do Congresso a proposta do governo que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e institui uma contribuição mínima de 10% para a renda acima de R$600.000 anuais, como mostrou o jornal O Globo ontem. Uma novidade do pacote é um desconto na tributação para faixas de renda entre R$5.000 e R$7.000, uma tentativa de aceno do governo à classe média. A estimativa é que 10 milhões de brasileiros ingressem na faixa de isenção, que hoje é para quem ganha até 2 salários mínimos. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que dará celeridade ao tema, mas avisou que o Congresso fará modificações na proposta. E sobre política, o Eduardo investe em narrativa de perseguição e se muda para os Estados Unidos. O filho de Bolsonaro se licencia da Câmara com ataques ao STF. O deputado Eduardo Bolsonaro, do partido PL, se licenciou do cargo para morar nos Estados Unidos, de onde pretende denunciar o que classifica como um regime de exceção, em referência à atuação da justiça brasileira em relação aos seus aliados e apoiadores investigados por tentativa de golpe em 2022. E um destaque do caderno internacional: em acordo com Trump, Putin aceita suspensão parcial de ataques à Ucrânia. O líder russo concordou em parar por 30 dias os ataques contra instalações de energia e infraestrutura do país vizinho, mas negou-se a um amplo cessar-fogo, para o qual fez exigências. E do caderno de esportes, o presidente da Conmebol compara Brasil à macaca de estimação do personagem Tarzan. Após discursar contra o racismo em evento, Alejandro Domingues disse que a Libertadores sem os brasileiros é o mesmo que, abre aspas, Tarzan sem a chita, fecha aspas. Dirigentes e governo repudiaram e ele, posteriormente, se retratou.
E agora, no Rio de Janeiro, a polícia devolve aos donos celulares roubados e achados em central de desbloqueio. Operação no fim do ano estourou oficina clandestina em Morro de Santa Teresa com 200 aparelhos roubados. E após identificar proprietários, a polícia começou a devolver os celulares. E agora, da Editoria Brasil, o governo cogita acabar com separação de facções em presídios. O secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça diz que a medida seria simbólica para mostrar que o Estado é que manda nas penitenciárias. E o jornal O Globo de hoje nos traz como destaque um assunto da Editoria Internacional sobre a guerra de Israel contra Hamas. Pesadelo de volta a Gaza. Segundo o Hamas, ataques à faixa de Gaza, retomados por Israel depois de 2 meses, ou melhor, de cessar-fogo, mataram 400 pessoas. Netanyahu diz que bombardeios são apenas o começo e essenciais para a libertação do restante dos reféns. Como a gente consegue ver nesta imagem, destaque esta mulher sentada em meio aos escombros após o bombardeio. E agora sobre economia, lucro dos planos de saúde quintupla no ano de 2024. Resultado de 10,2 bilhões de reais foi o melhor desde 2020, após o prejuízo em 2022. E reajustes pesaram nos números. E outra chamada de capa agora sobre saúde. Ozempic é a mais nova esperança contra Alzheimer, criada para combater diabetes e usada contra obesidade. Semaglutida agora é testada em doença neurológica. E por último, o jornal O Globo nos traz como destaque do caderno de esporte o obituário de Vlamir Marques, ele que morreu aos 87 anos de idade. Lenda do basquete, bicampeão mundial, um dos maiores nomes da história da modalidade no país, destaque da seleção campeã em 1959 e 1963. Agora vamos para Brasília, para a capa do jornal Correio Brasiliense. E no alto da capa nós temos 3 matérias, 3 chamadas na área esportiva. A primeira é o adeus à lenda Vlamir. O basquete brasileiro se despede hoje do disco voador, como era conhecido Vlamir Marques, bicampeão mundial com a seleção em 1959 e em 1963. O ala armador morreu ontem aos 87 anos. Segundo é para o futebol, para a seleção brasileira de futebol. Procura-se um lateral. Wesley é o 6º nome observado para a ala direita da seleção brasileira neste ciclo. Humilde, a cria do Flamengo, fala em responsabilidade defensiva com a amarelinha e elogia o titular da vaga, o jogador Wanderson. E a outra chamada é sobre a frase polêmica do Alejandro Domingues, ele que é o presidente da Conmebol. Vira questão de Estado. Nota assinada por 3 ministérios do governo Lula repudia declaração do presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues. Ele comparou os times brasileiros à macaca chita do Tarzan. Numa comparação infeliz, ele disse que fazer uma Copa Libertadores sem os times brasileiros é como rodar um filme do Tarzan sem a chita. E no caso aí a chita representando os times brasileiros. E o pessoal não gostou dessa comparação. Mas a manchete do Correio Brasiliense desta quarta-feira, aqui no Ceará de São José, padroeiro do Ceará, padroeiro de outros municípios, aqui também padroeiro do município de Maracanaú, que é uma cidade aqui da região metropolitana. A manchete é sobre
uma tragédia lá específica do Distrito Federal, mas também de outras cidades brasileiras. Diz assim a manchete: crime e crueldade, abandono de idosos. O DF, Distrito Federal, tem alta de casos. Diz assim o texto da manchete: o Distrito Federal registrou entre os anos de 2022 a 2024 alta significativa no registro de denúncias de desamparo, falta de assistência básica e maus tratos a pessoas com mais de 60 anos de idade. O número cresceu. Em 2022 era 7.693 denúncias, no ano passado foram 12.932 denúncias. Portanto, um aumento de 68%. No Brasil, esse índice de denúncias de maus tratos contra idosos é de 71%. Esse é o percentual nacional. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, esse é um crime que pode acarretar de 3 a 6 anos de prisão. As penas são aplicadas para quem abandona os mais idosos em hospitais, em casas de saúde ou abrigos. O abandono material e financeiro também é punido pela justiça. Um caso aí, muitos filhos se aproveitam dos recursos financeiros dos parentes, na maioria aposentados. E o Correio Brasiliense foi ouvir um advogado, que é especialista no tema, sobre esse assunto. O advogado é o Paulo Veil, e ele disse para o Correio Brasiliense: estamos vendo a população ficar cada vez mais idosa e com menos filhos, tudo isso em um contexto no qual o mercado de trabalho exige cada vez mais da faixa produtiva da população. É natural que a conta não fecha. Os filhos estão mais ausentes e isso pode contribuir com o aumento dos casos de abandono ao idoso. Esta foto em destaque ao lado da manchete do Correio Brasiliense é uma matéria sobre política. Foi uma sessão ontem no Senado, celebrando os 40 anos de redemocratização do nosso Brasil, pois foi no dia 15 de março de 1985 que, depois de 21 anos de ditadura militar, o José Sarney, ele era o vice de Tancredo, assumiu a presidência da República. Por que não assumiu o Tancredo? Porque o Tancredo, na véspera, foi hospitalizado com a suspeita de diverticulite. O Sarney assumiu no dia 15 de março, mas depois de um mês foi efetivado, porque o Tancredo Neves morreu no hospital. E Sarney foi efetivado no cargo como presidente. E hoje Sarney, completando aí, no próximo mês, completando 95 anos, lúcido, fez o discurso lá na tribuna, foi homenageado e diz assim a chamada de capa aqui, essa homenagem que o Correio Brasiliense faz. Senado celebra redemocratização. Numa sessão solene ontem, o Senado comemorou 40 anos de redemocratização do Brasil, homenageando o ex-presidente José Sarney, do Maranhão, por seu trabalho pelo fim da ditadura militar. Sarney, ao discursar, lembrou a trajetória
de Tancredo Neves na busca pelo caminho democrático. O estranho nessa solenidade foi a ausência do presidente da Câmara, Hugo Mota. Estava previsto lá na fila das autoridades a participarem do evento e ele não apareceu. E na foto tem aqui o representante do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, aqui o senador Cajuru, ele que foi o autor do requerimento para fazer essa sessão solene, o ex-presidente, ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional, José Sarney, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aqui o Aécio Neves, representando Tancredo Neves, e o líder do governo no Senado, representando o Poder Executivo. Outra foto de destaque na capa do Correio Brasiliense é a chegada dos astronautas depois de 9 meses no espaço. Lar, doce lar. Os astronautas Barry Yomori, de 62 anos, e Suni, ou se chama também de Sunita, Suni Williams, de 59, viajaram à Estação Espacial Internacional para uma missão de 8 dias. Problemas na espaçonave fizeram com que a jornada se prolongasse por 286 dias, 9 meses. Depois de 4.576 voltas na Terra, em volta do planeta Terra, ambos retornaram para casa ontem a bordo da sonda Crew Dragon da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. E agora eles vão passar aí uma temporada de reabilitação para se acostumar novamente com a gravidade, com a lei da gravidade da Terra. No podcast CB.poder, o Correio Brasiliense ouviu com o futuro deputado federal pelo DF, o ex-governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg. Pauta traçada para a volta à Câmara Federal, à espera de manifestação do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para assumir mandato na Câmara Federal. O futuro deputado federal Rodrigo Hollenberg, ele que é do PSB de Brasília, analisou no podcast CB.poder as pautas que o aguardam no parlamento. Apoio à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e veto ao projeto da anistia para os golpistas estão entre as prioridades de Rodrigo Hollenberg, que foi ouvido nessa entrevista lá no Correio Brasiliense. Matéria aqui sobre a violência no Distrito Federal, vítima da brutalidade. A polícia do DF identificou Thalita Marques Bercó como a mulher que teve a cabeça e a perna encontradas na estação de esgoto da CAESB em janeiro passado. Então, o corpo foi identificado e aqui a foto da Thalita Marques Bercó. Na área internacional, duas matérias: esperança na Ucrânia e horror em Gaza, as duas guerras. Na Ucrânia, a Rússia concordou com uma trégua limitada de 30 dias. Moscou promete suspender ataques à infraestrutura
e ao setor energético da Ucrânia. Já no Oriente Médio, na faixa de Gaza, ataques mais intensos de Israel desde o dia 7 de novembro de 2023 deixaram 413 palestinos mortos. O líder do Hamas falou ao Correio Brasiliense. Tristeza, lá em Brasília, a girafa Yasa morreu. Um dos animais mais queridos de Brasília, e não só de Brasília, mas dos turistas que visitam o zoológico de Brasília, morreu nesta semana aos 21 anos, pois Yasa, desde 2018 em Brasília, a girafa era a única da espécie no zoológico de Brasília. Na área econômica / política, Lula acena com imposto de renda, acena com isenção. Lula acena com isenção de imposto de renda para 10 milhões de brasileiros que ganham por mês até R$5.000. O presidente enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que isenta do imposto de renda contribuintes que ganham até R$5.000 por mês. Tabela para quem recebe até R$7.000 por mês terá desconto. Para pagar promessa de campanha eleitoral, o petista terá que criar uma taxa para ganhos para quem ganha de R$50.000 por mês para mais. Por quê? Porque essa isenção até quem ganha R$5.000 por mês, o governo vai deixar de arrecadar 27 bilhões de reais. O Lula quer tapar esse buraco, taxando quem ganha de R$600.000 por ano a R$1.200.000 por ano. Ele, com arrecadando desse, tira de um para colocar no outro lado. E esse povo e essas pessoas não tinham, isso é taxa nova. Mas nós vamos ver nas páginas internas dos jornais que está havendo resistência para essa taxação para os mais ricos. Ainda na área política, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele tirou licença do mandato na Câmara Federal e foi para os Estados Unidos. Ontem, um vento faz o avião de Lula arremeter. O presidente e sua comitiva levaram um susto ao tentar pousar o avião em Sorocaba, São Paulo. O piloto teve que desistir do pouso inicial por causa da ventania forte e retomou o voo, mas a aeronave chegou em segurança. Logo mais ao meio-dia, caro internauta da TV da Transparência, nós teremos o programa Gestão Pública. E o tema de hoje é novas tecnologias. Qual o impacto, o que é que essas novas tecnologias podem ajudar na área do direito, na área do poder judiciário? O professor Clésio Arruda vai conduzir esse debate e ele faz esse convite para você acompanhar esse assunto. Veja. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Vamos nessa versão tratar do tema Direito e Novas Tecnologias e conosco, em nosso estúdio, estão aqui presentes a professora doutora Beatriz Castro Rosa,
doutora e mestre em Direito Constitucional, e a professora Marcela Carneiro Holanda, mestra em Direito pela Unicristo. Aguardo todos para essa discussão e esse debate extremamente importante para agilizar o funcionamento do Judiciário. Até o meio-dia. O jornal cearense O Povo nos traz como manchete um assunto que faz parte do caderno de economia. Isenção de R$ 5.000 do imposto de renda contempla mais de 10 milhões de pessoas. Um projeto de lei também inclui desconto parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Medida terá impacto de 25,8 bilhões de reais em 2026 e será compensada com tributação mínima para alta renda. E ainda neste mesmo caderno, Lula no Ceará, saúde, energia e combate às facções na mira do governo. E ao lado das manchetes, nós temos aqui um destaque para o feriado de São José. Devoção ao santo simboliza o culto às raízes e à identidade cearense. Agora no caderno de política, a Câmara mantém veto de Evandro e reverte extinção de áreas verdes. O projeto afetaria área de 11,4 hectares no bairro Manuel Dias Branco, próxima à Praia do Futuro. E sobre esportes, Ceará recebe Juazeirense, Fortaleza pega Souza em jogos decisivos pelo Nordestão. E agora na área de cidades, 16 municípios do Ceará declaram problemas relacionados à chuva. E o jornal O Povo traz um destaque da reportagem. Trégua limitada é acertada na Ucrânia e cessar-fogo violado em Gaza. E antes de passarmos para o Oceli com o jornal Valor Econômico, quero lembrá-los que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda, debatendo um assunto que é muito importante, a relação entre novas tecnologias e o direito. Acompanhe o convite do professor. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Vamos nessa versão tratar do tema Direito e Novas Tecnologias e conosco, em nosso estúdio, estão aqui presentes a professora doutora Beatriz Castro Rosa, doutora e mestre em Direito Constitucional, e a professora Marcela Carneiro Holanda, mestra em Direito pela Unicristo. Aguardo todos para essa discussão e esse debate extremamente importante para agilizar o funcionamento do Judiciário. Até o meio-dia. Hoje, na capa do Valor Econômico, Sara e internautas, nós temos 3 chamadas no alto da capa. Primeira, na área de finanças. A empresa de consultoria Lombard Odier minimiza os impactos de uma recessão nos Estados Unidos. Pode ser o caso para um trimestre, para 3 meses, avalia. Na área de tecnologia, é uma matéria dizendo que o Google fecha acordo para comprar a empresa israelense de segurança cibernética, a Viz, por valor da compra, 32 bilhões de dólares. E aqui no Brasil, na área do agronegócios, uma notícia boa. Demanda vai sustentar os preços do cacau, que é a alta da demanda vai segurar os preços do cacau. Por quê? Porque, segundo aqui o dirigente Milo da Nestlé, até 15 anos atrás, o sudeste da Ásia não comia chocolate. E hoje a Nestlé está exportando chocolate à vontade para o sudeste da Ásia. A manchete não poderia ser outra, é o assunto do dia na área econômica e que mexe com 10 milhões de brasileiros. É a proposta, é o projeto do imposto de renda que beneficia quem ganha até R$ 7.000 mensais e taxa mais quem recebe
acima de R$50 mil mensais. O governo enviou ao Congresso Nacional a proposta que isenta o imposto de renda quem ganha até R$5 mil ao mês, além de garantir descontos para quem tem rendimentos de até 7 mil, num cenário de baixa popularidade do presidente Lula. Para compensar a perda dessa receita, aí avaliada em 27 bilhões de reais, a proposta cria um imposto mínimo para quem tem renda anual superior a R$600 mil. Entra nesse cálculo o recebimento de dividendos, hoje isentos de impostos. Eles terão uma retenção na fonte de até 10%, se a pessoa física que reside no Brasil recebe mais de R$50 mil ao mês de dividendos por empresa. Se aprovadas pelo Congresso, as regras valerão a partir do próximo ano, de 2026. O novo limite de isenção deverá beneficiar, que é até R$5 mil, né, o novo limite, deverá beneficiar 10 milhões de pessoas. A proposta estabelece uma escadinha para quem ganha de 5 mil a 7 mil reais, com descontos decrescentes. Segundo o Ministério da Fazenda, a renúncia fiscal será de 25,84 bilhões em 2027. Já o imposto mínimo pode render, esse novo imposto mínimo para quem ganha acima de 50 mil por mês, pode render 39,18 bilhões em 2027, gerando uma sobra de receita para o governo federal. Esses recursos deverão ser usados para restituir o imposto de renda de parte dos contribuintes. O tributo sobre dividendos será retirado na fonte e o que for cobrado a mais será devolvido no ano seguinte. Empossamento, outra matéria agora mais na área de política. Empossamento de emendas parlamentares chega a 4,4 bilhões de reais. O empossamento das emendas individuais, as emendas parlamentares individuais e de bancadas parlamentares por estado, elas são impositivas, quer dizer, o governo é obrigado a liberar, pois o empossamento atingiu o recorde de 4 bilhões no ano passado, de acordo com o Tesouro Nacional. Quando somadas as emendas de comissão, o total empossado, ou seja, não gasto, chegou a 4,4 bilhões. O montante ajudou a melhorar as contas do governo no ano passado e chamou a atenção de técnicos do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, por representar, de certo modo, uma rolagem de obrigações no caso das emendas impositivas. Nos bastidores, parlamentares, deputados e senadores reclamam de que essas emendas não foram inscritas em restos a pagar para serem quitadas neste ano. Esse é um dos motivos apontados no Congresso para o atraso na votação da proposta do orçamento de 2025, mas a Comissão Mista de Orçamento está prometendo votar o projeto na comissão para depois ir para o plenário na próxima sexta-feira. Ainda na área de política, deputado federal Eduardo Bolsonaro tira licença do mandato e vai morar nos Estados Unidos. Aqui uma entrevista com essa jovem, ela que é a Jaqueline Góes de Jesus, ela é biomédica e professora da Faculdade de Medicina da USP, ela líder do grupo
que sequenciou o genoma do vírus causador da Covid-19 em apenas 48 horas. Ela, nessa entrevista, ela abraça uma nova missão: levar a ciência aos rincões do Brasil e despertar o interesse científico entre os jovens. Abre aspas para citar uma frase dela nessa entrevista. Ela disse: as pessoas me respeitam muito como cientista, mas isso só acontece por quem me conhece. Mas outros, antes do cargo, veem a cor. E como vocês podem ver, ela tem a cor preta, ela é negra. Área internacional: Israel põe fim ao cessar-fogo, ataca Gaza e deixa centenas de mortos. Expectativa por acordo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, pressiona o dólar lá na Argentina. Ação da JBS dos Irmãos Batistas sobe 18% após acordo com o BNDES-PA. E o Valor Econômico lança hoje a plataforma Valor ONI. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve o seguinte: até se licenciar da Câmara ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro, do partido PL de São Paulo, teve 45 dias de mandato neste ano, período em que não apresentou projeto de lei próprio e fez só um discurso no plenário da Casa. O colega de partido, Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, discursou 29 vezes. Eduardo alegou a ser perseguido, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e chamou a Polícia Federal de Gestapo, órgão da Alemanha nazista. Moraes é o relator do processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe de Estado no país. E em outra sessão, chamada Presente, o jornal O Estado de São Paulo também escreve: o deputado Danilo Forte, do partido União do Ceará, avisou a colegas de partido que quer disputar uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. A base governista, por outro lado, busca reforçar que a indicação cabe ao PT, conforme acordado com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E o posto será aberto em fevereiro de 2026, mas a competição foi antecipada na casa. Procurado pela coluna, Forte não comentou. Com a popularidade de Lula em queda, integrantes do Centrão têm rechaçado o acordo firmado pelo PT sobre a indicação ao TCU. Agora, nas páginas de editoriais do Estado de São Paulo, a missão quase impossível de Tarcísio, governador de São Paulo. Ao participar do ato pela anistia aos golpistas, o favorito para herdar os votos de Bolsonaro tenta equilibrar-se entre ser leal ao padrinho liberticida e ser um genuíno democrata. E outro texto também, a obsessão do novo ministro da Saúde. Alexandre Padilha fez promessas ambiciosas ante problemas reais e graves na saúde, mas o risco é tentar conciliá-las com as ambições eleitorais dele, do PT e do presidente Lula. Na editoria de política, temos uma matéria sobre poderes. O Eduardo Bolsonaro se licencia para viver nos Estados Unidos e buscar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Deputado fala em asilo político, chama a Polícia Federal de Gestapo e promete agir por punições para ministro do STF, que ontem negou a apreensão de passaporte pedida por parlamentares do PT. E o texto dessa matéria nos informa o seguinte: o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu ontem licença do mandato na Câmara dos Deputados para viver nos Estados Unidos.
onde pretende, segundo ele, buscar sanções aos violadores dos direitos humanos. Em postagem publicada nas redes sociais, o filho do ex-presidente Bolsonaro disse ser alvo de perseguição, criticou o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e chamou a Polícia Federal de Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazista. E abre aspas, irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e sua Gestapo da PF merecem. Fecha aspas, afirmou ele, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro. O mandato será assumido pelo missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, segundo suplente do partido. Ele foi deputado federal por 2 mandatos, de 2011 a 2019, quando exerceu o cargo pelo PP e depois pelo DEM. O regimento da casa diz que o suplente assume a cadeira após 120 dias de vacância. E minutos após o seu anúncio, em entrevista ao canal Conversa Timeline no YouTube, Eduardo afirmou que sua atuação nos Estados Unidos passa por advogar a favor de eleições limpas e justas, apesar de o governo Bolsonaro ter se empenhado em detectar fraudes no sistema eleitoral brasileiro sem conseguir encontrar nada. E ainda sobre esse mesmo assunto envolvendo Eduardo Bolsonaro, o Estado de São Paulo nos traz esta outra matéria: covarde e exilado político, a reação nas redes sociais. Políticos aliados do ex-presidente Bolsonaro e governistas se pronunciaram ontem sobre o anúncio do deputado federal Eduardo Bolsonaro, enquanto bolsonaristas afirmaram que o deputado está sofrendo um exílio político. Os governistas o chamaram de covarde e disseram que ele está preparando a fuga de seu pai. Entre os que desejaram força ao deputado está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, que postou uma foto ao lado de Eduardo com a seguinte legenda: "Conte sempre com meu apoio". E abre aspas, não há mal que dure para sempre, os dias difíceis passarão. Fecha aspas, escreveu no X, que é o antigo Twitter, a deputada Caroline de Toni, do partido PL de Santa Catarina. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do PT, atribuiu à licença do deputado a confissão de culpa. Abre aspas, caso tivesse tranquilidade da sua inocência, Eduardo teria ficado no Brasil e se defendido perante a justiça. Fecha aspas. O deputado Guilherme Boulos, do partido PSOL de São Paulo, relembrou a frase dita por Eduardo no ano de 2018. Ele afirmou que bastaria um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Em abre aspas, na hora de falar que um cabo e um soldado fechariam o STF, ele era valente. Na hora de responder pelos crimes, ele chora e se faz de vítima. Fecha aspas. E agora, outro assunto agora sobre o inquérito do golpe. Supremo marca para 8 de abril o julgamento de mais 12 denunciados. Primeira turma vai analisar a acusação apresentada pela PGR contra núcleo formado principalmente por militares. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou ontem para julgamento pela primeira turma da Corte a denúncia do inquérito do golpe contra mais 12 acusados. A votação foi marcada para 8 e 9 de abril. Coube ao ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado, incluir o caso na pauta de julgamentos. Completam a composição da primeira turma os ministros Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Os julgamentos estão sendo desmembrados com base nos núcleos de atuação descritos pela PGR na denúncia. E a denúncia liberada por Moraes ontem se refere ao núcleo 3, formado por militares acusados de aderir ao plano golpista, à exceção de um agente da Polícia Federal. E ainda sobre política, avião que transportava Lula arremete depois de tentar o pouso em Sorocaba.
Agora, sobre poderes, a Câmara aprova projeto que resgata orçamento secreto. Proposta revalida recursos não gastos desde o ano de 2019 e prorroga prazo de pagamento. Após as mudanças, texto volta para o Senado. Polícia Federal prende advogado que diz ter vazado inquérito do STJ para o tio governador. O Tiago Carvalho é suspeito de participar de vendas de sentenças. Chefe do Executivo de Tocantins não foi alvo de operação. E sobre esse assunto, de acordo com o relatório da Polícia Federal, conversas denotam a atuação de Tiago Carvalho como intermediador do repasse de informações sigilosas, com a ciência e ou anuência do Procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva. E agora na editoria internacional, guerra em Gaza. Netanyahu diz que negociação com Hamas será sob fogo após ataque. Novos bombardeios contra o território palestino que interromperam o cessar-fogo deixam mais de 400 mortos. Casa Branca afirma que Trump deu sinal verde a Israel. E o estado de São Paulo traz esses dados que 404 morreram nos novos bombardeios de ontem em Gaza e 24 é o número de reféns ainda vivos sob o poder do Hamas, segundo Israel. E sobre esse assunto ainda, famílias temem pelo destino dos reféns ainda mantidos no enclave. As famílias pedem que israelenses se unam em protestos contra a retomada desses ataques. E agora, sobre o futuro da Ucrânia. Putin aceita poupar sistema de energia da Ucrânia, mas sem o cessar-fogo. Em conversa com Trump, presidente russo impõe condições para trégua total, como o fim do envio de armas para a Ucrânia. E durante a conversa, Putin e Trump não falaram sobre o futuro das áreas ocupadas por Moscou. Supremo censura Donald Trump por pedir impeachment de juiz. A administração Trump não acatou ordem judicial de impedir envio de venezuelanos a El Salvador. E agora um assunto ainda da editoria internacional sobre a Europa. A Alemanha aprova plano histórico de gasto com defesa e infraestrutura. A mudança proposta na Constituição ocorre em momento crítico para a segurança na Europa e após anos de estagnação econômica. Já na editoria de Metrópole, sobre segurança pública, justiça barra mudança de nome da GCM em São Paulo. Segundo decisão provisória, alteração para Polícia Municipal pode violar distinção que a Constituição estabelece para as polícias. E de acordo com o Procurador-Geral da Justiça, Paulo Sérgio Oliveira e Costa, ele afirmou o seguinte: a expressão polícia é usada para órgãos específicos, com atribuições bem delineadas no texto constitucional, que não se confundem com as duas guardas. Agora sobre o crime em Cajamar da menina Vitória. Suspeito confessa assassinato da adolescente. O delegado diz que o rapaz, que está preso desde o dia 8 deste mês, era obcecado pela vítima e que ele agiu sozinho. E é importante mencionar também que no celular do suspeito havia fotos de Vitória e de outras mulheres com características parecidas. E o corpo da menina Vitória foi encontrado no dia 5 de março. E agora, mais outro assunto sobre o espaço. Astronautas retornam à Terra e concluem missão de 8 dias que durou 287 dias. Uma falha na nave fez com que Butch Wilmore e Suni Williams ficassem 9 meses na Estação Espacial Internacional. E a perda de massa óssea é da ordem de 1% ao mês no espaço, o que aumenta o risco de fratura dos astronautas aqui na Terra. Ainda na edição de Metrópole sobre saúde, com a ajuda da inteligência artificial, cientistas chegam à molécula com efeito similar ao Ozempic. Em pesquisa preliminar da Faculdade de Medicina de Stanford, nos Estados Unidos, não foram notados os efeitos colaterais da semaglutida. E com a utilização dessa IA, se chegou a 373 pró-hormônios analisáveis, mas a pesquisa ainda deve
levar anos. E sobre educação, o Ministério da Educação monitora reações antes de divulgar novas regras para o ensino à distância, o EAD. Marco regulatório do setor seria publicado até o dia 31 de dezembro, o que não aconteceu. Crise do Pix fez governo agir com cautela. E agora na editoria de esportes, o presidente diz que Libertadores sem brasileiros seria Tarzan sem a Chita. Após ser acusado de racismo pelo uso da expressão, Alejandro Domingues se desculpa. Ele tem muito mais coisas para se preocupar do que fazer piada, diz Bruno Guimarães. E ainda sobre esportes, o obituário de Vlamir Marques. Basquete do Brasil perde um de seus maiores jogadores. Talentoso, versátil, vencedor, ele fez parte da geração de ouro do esporte e morreu aos 87 anos de idade. E agora o Oceli com as páginas internas do jornal O Globo. Nas páginas internas do jornal O Globo do Rio de Janeiro, nós temos dois editoriais que o jornal opina sobre determinados assuntos. O primeiro assunto é dizendo que a reforma do imposto de renda fica aquém de corrigir injustiças. A proposta do governo federal traz avanço, mas não enfrenta regimes especiais que geram as maiores distorções. É a opinião do jornal O Globo. O segundo editorial do jornal O Globo de hoje fala aqui do nosso Ceará, sobre as organizações criminosas. Vejam, domínio sobre sinal de internet revela poder alarmante do crime organizado. No Ceará e no Rio de Janeiro, facções intimidam quem se recusa a pagar taxas ilegais ou a contratar provedores do tráfico. Diz assim um trecho do texto do editorial do jornal o Globo. É alarmante a disfarçatez com que o crime organizado tem se apoderado dos serviços públicos. No Ceará, provedores de internet que se recusam a pagar as taxas ilegais cobradas pelas quadrilhas são intimidados com sabotagem, rompimento de cabos de fibra óptica, tiros, queima de veículos ou destruição de equipamentos e instalações. Os ataques não cessaram nem mesmo depois da operação deflagrada pela Polícia Civil na semana passada, mirando integrantes do Comando Vermelho, facção fluminense do Rio de Janeiro, que atua também no estado do Ceará. No próprio Rio, as concessionárias têm dificuldade para entrar em comunidades dominadas por traficantes e milicianos que, para instalar serviços ou repará-los. No Complexo de Israel, por exemplo, conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro, dominado pela facção Terceiro Comando Puro, o TCP, ao menos 7 suspeitos ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, apelidado de O Peixão, foram presos acusados de impor aos moradores o uso de internet do tráfico. O crescimento do poder das organizações criminosas impõe reação mais firme do Estado. Mais do que nunca, o governo federal precisa se engajar na luta ao lado dos estados ou a situação não se resolverá. É verdade que o Ministério da Justiça e Segurança Pública
elaborou uma proposta de emenda à Constituição para combater o crime organizado, prevendo maior participação federal e integração entre todas as forças da lei. Mas lá se vão quase 2 anos e meio de mandato e o tema ainda está em discussão no governo, além de enfrentar resistências no Congresso Nacional. Boas intenções não bastam, diz o editorial do jornal O Globo, boas intenções não bastam para resolver problema tão grave e complexo, hoje uma das maiores preocupações dos brasileiros. É preciso agir logo, finaliza o editorial desta quarta-feira, 19 de março, do jornal O Globo. Páginas de política. Tensão pré-julgamento. Deputado federal Eduardo Bolsonaro se afasta da Câmara Federal e tenta, nos Estados Unidos, mobilizar aliados contra o poder judiciário brasileiro. Outra matéria na área de política. O PP, o Partido Progressista, aprova uma federação, uma união com o Partido União Brasil, que, por sua vez, o União Brasil vai se reunir para decidir se aceita a proposta para fazer essa aliança com o PP. A sigla União Brasil, presidente Antônio Rueda, vai deliberar até sexta-feira agora se aceita formar um bloco. Juntos, o PP e o União Brasil, se realizarem essa aliança, esse bloco, passam a ter a maior bancada na Câmara Federal. Diz assim o texto da matéria. E aqui, antes de ler o texto, aqui nesse lado esquerdo, vocês podem ver a foto do senador Ciro Nogueira, ele que é do Piauí. Ciro Nogueira, PP, já deu aval à federação. E o outro, esse de barba, é o Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil. União vai deliberar a adesão até sexta-feira. Diz assim: o PP, Partido Progressistas, decidiu ontem prosseguir com a proposta de federação com o União Brasil para a formação do que virá a ser a maior bancada da Câmara, com 106 deputados federais. Para que a aliança se concretize, falta agora o União Brasil deliberar internamente se quer seguir o mesmo caminho, o que deve ocorrer ao longo desta semana. Disse assim o senador Ciro Nogueira: aprovamos por unanimidade. Está aprovado. Se a União Brasil decidir, vamos agora para fazer o estatuto desta federação, anunciou o presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Atualmente, as maiores bancadas no Congresso Nacional são, primeiro, do PL, que era o partido que estava no poder recentemente, com o presidente Bolsonaro. Não é? Eles conseguiram fazer, nas eleições gerais, 99 deputados federais. A segunda maior bancada é formada por uma federação, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, o PV, Partido Verde, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Juntos, eles têm 80 parlamentares. Na sequência, aparece a União Brasil, com 59 cadeiras,
E depois o PP, com 47 cadeiras. Nas redes sociais, o deputado federal, o único deputado federal do PP no estado do Ceará é o AJ Albuquerque, lá do Massapê, filho do deputado estadual Zezinho Albuquerque. Zezinho hoje está de licença do mandato de deputado estadual, é o secretário de cidades do governo Eumano de Freitas, já tinha sido também no governo passado, ele já era o secretário de cidades. E nas redes sociais, o deputado federal AJ Albuquerque, que é Antônio José Albuquerque, ele resumiu por AJ Albuquerque, é o nome que ele usa, dizendo, ele mostra uma reunião, nesse vídeo, nesse filme, ele mostra uma reunião dizendo que ali era uma reunião da cúpula nacional do PP e que os deputados e os dirigentes do PP estavam dando aval, carta branca, ao presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, para fazer essa negociação para a realização de uma federação entre o PP e União Brasil. É uma federação, não é fusão, é um bloco para atuar no Congresso Nacional. Caso aconteça, caso União Brasil aceite, o bloco passará a ser o maior bloco do Congresso, da Câmara Federal, com 106 deputados federais. Aqui no Ceará, formado o bloco, eles passam a ter 5 deputados federais, 4 do União Brasil e 1 do PP, que é o AJ Albuquerque, Antônio José Albuquerque, lá do Massapê. Deputados dão aval a projeto que libera restos a pagar. E quem relatou esse projeto ontem, já foi aprovado depois de 9 horas da noite, foi o deputado cearense Danilo Forte, ele que é do União Brasil, aqui do Ceará. Ele foi o relator. Liberação de emendas canceladas tem como principal beneficiado o Amapá. E qual é o estado do Amapá? É o estado do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Estado dele. E as verbas são do antigo orçamento secreto. Essa mesma matéria é chamada de capa, é manchete de capa também aqui do jornal Estado, que a colega Sara acabou de ler, dizendo que os deputados resgataram o chamado orçamento secreto, que é condenado, pelo ministro Flávio Dino do STF. E foi uma maneira aqui de driblar e resgatar o orçamento secreto, que são emendas parlamentares inscritas de 2019 a 2024. Só o Amapá vai ter aqui uma receita aprovada pelas duas casas, Senado e Câmara Federal, vai ter uma receita de 515 milhões de reais só para o Amapá. A deputada federal e hoje ministra da Articulação Política do Governo, Gleice Hoffmann, cobra dos maiores estados brasileiros, que são também os maiores devedores para com a União. A deputada deu uma declaração cobrando um agradecimento dos governadores dos estados endividados. E o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, não gostou. Ele que é filiado ao PSDB. Ministra diz que enquanto Lula socorre os estados endividados com pagamento de suas dívidas, dinheiro da União, dinheiro de todos os brasileiros, os gestores atacam o presidente. O tucano Eduardo Leite critica o desconhecimento e a pouca habilidade política
da nova ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, que cobrou do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, que são os maiores devedores, cobrou um agradecimento ao governo Lula por estar pagando as dívidas desses estados ricos do Brasil. O marqueteiro de Lula, o Sidônio Palmeira, está preparando uma nova peça publicitária para o governo. Aqui diz a manchete de página do jornal Globo. Marqueteiro de Lula prepara o programa Prospera Brasil, que é a nova marca do governo. A meta de Sidônio Palmeira é reunir ações para empreendedores, jovens e evangélicos, funcionando como o PAC nas gestões anteriores. Avião presidencial que transportava o Lula e sua comitiva lá para Sorocaba arremete após tentativa de pouso por conta de ventos fortes. O procedimento ocorreu devido ao vento forte no aeroporto de Sorocaba e a aeronave desceu pela outra cabeceira da pista com segurança. Sem Rodrigo Pacheco, petistas avaliam um plano B para Minas Gerais, de olho lá no governo de Minas Gerais, que hoje é governado pelo um opositor do governo Lula, é o Romeu Zema, ele que é filiado ao Partido Novo. Com incerteza sobre a candidatura do ex-presidente do Senado ao governo do estado, Lula tem dificuldade para montar um palanque forte lá em Minas Gerais. A prefeita de Contagem desponta como aposta no partido do PT, mas resiste a disputar o governo de Minas Gerais. E a prefeita de Contagem, essa senhora aqui de óculos, ela é a Marília Campos, prefeita de Contagem, uma opção do PT, caso o Rodrigo Pacheco não se candidate ao governo de Minas Gerais. Com essa matéria aqui do jornal Globo sobre a situação política em Minas Gerais, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias, aqui desta quarta-feira, 19 de março, dia de São José, feriado aqui no estado do Ceará, porque São José é o padroeiro do estado do Ceará e de outros municípios cearenses, agradecendo a sua audiência e convidando você a acompanhar a TV da Transparência, porque logo mais ao meio-dia nós teremos Gestão Pública, o programa comandado pelo professor Clésio Arruda. Muito obrigado. Até mais.